feriado prolongado de Corpus Christi teve menos acidentes, mortes e feridos nas estradas federais em comparação com o ano passado. Assim mesmo, algumas ocorrências preocupam mais do que outras. Quais são elas? A lei seca, que acaba de completar 14 anos, teve a constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Como avaliar essa decisão e a vigência da lei ao longo de todos esses anos? Para responder a essas perguntas, você acompanha a partir de agora uma entrevista ao vivo com o coordenador-geral de segurança viária da Polícia Rodoviária Federal, o André Azevedo. Ele também fala sobre o combate a crimes nas estradas e comenta a polêmica em torno do teste do bafômetro. Veja aí a conversa. Para esses dados? Claro, sem dúvida. O planejamento dessa operação já é o resultado de um acúmulo de boas práticas que vem desde o ano passado e vem nos trazendo, realmente demonstrando o acerto desse modelo no sentido de promover redução sustentável. Porque, na verdade, a preocupação que a PRF tem com a redução dos acidentes é muito em função de reduzir e manter em queda os números, e não haver aquela situação de reduz numa operação, sobe numa outra operação. A ideia é que haja uma tendência de queda. E nós tivemos aqui alguns números interessantes que contribuem para essa redução. Foram 104 mil pessoas fiscalizadas com abordagem, foram 58 mil testes de etilômetro, com 1.221 pessoas flagradas com alguma quantidade de álcool ou que tenham se recusado a fazer o teste e foram autuadas por essas condutas. Então, sem dúvida alguma, a presença, a ostensividade da Polícia Rodoviária Federal e a efetividade das fiscalizações são determinantes para que esse modelo de redução continue se mantendo e que a gente consiga atingir, inclusive, as metas que estão estabelecidas pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde de reduzir em 50% o número de mortes e lesões graves até 2030. Então, a Polícia Rodoviária já está alinhada com esses compromissos e está encaminhando suas operações para atingir essa meta. O senhor considera que o motorista brasileiro é muito imprudente, comete muitas imprudências no trânsito? Quais são as ocorrências aí que mais preocupam a Polícia Rodoviária Federal? Nós temos algum ranking aí de infrações mais comuns que acabam contribuindo de forma determinante para acidentes violentos. Nós temos a estrutura das rodovias federais do Brasil tem uma quantidade muito grande ainda de rodovias em pista única de mão dupla, ou seja, os veículos circulam em mão e contramão sem uma divisão física central. Então a ultrapassagem acaba sendo em local indevido, né? E aí é importante frisar para o nosso ouvinte que a ultrapassagem em local indevido não é só aquela ultrapassagem onde a sinalização não permite. É aquela ultrapassagem onde a sinalização ou as condições naquele momento não permitem, porque às vezes a sinalização permite, mas o fluxo não permite que se faça a ultrapassagem com segurança. Então é importante que o motorista observe as condições em que ele está circulando e não se apoie somente no que ele está vendo de sinalização para se sentir autorizado a fazer essa manobra. E essa é a manobra mais perigosa, porque há a possibilidade de uma colisão frontal, onde as velocidades se somam, e esses acidentes normalmente resultam em vítimas fatais. Essa é a maior preocupação nossa, além da velocidade incompatível, que também é algo que incomoda e que gera uma lesividade maior nos acidentes. E, claro, a bebida alcoólica, ela também acaba sendo para nós um fator de atenção, porque ela tira a capacidade de conduzir do motorista e expõe a segurança viária, os outros usuários, a um risco de acidente. Pois é, o senhor citou aí o uso de bebida alcoólica, né? E o Supremo Tribunal Federal, ele julgou constitucional a chamada lei seca. Como é que a PRF avaliou essa decisão? Olha, essa decisão vem ao encontro de um modelo que foi criado em 2008 e foi reforçado em 2016 com normas distintas. E a nossa Suprema Corte, quando adota uma decisão dessa, ela adota uma decisão que fortalece uma cultura que tem que haver no Brasil, que é desenvolver nos usuários das nossas rodovias uma cultura de segurança viária. Foi feita a pergunta anterior se o motorista brasileiro é imprudente. Na verdade, o problema do Brasil é que o nosso motorista, de uma forma geral, ele não tem uma cultura, não consegue desenvolver uma cultura de segurança viária. A cultura de segurança viária, que já é desenvolvida em outros países, ela parte de uma premissa de que eu cuido da minha segurança, mas eu cuido também da segurança dos outros. Essa percepção de que eu também sou responsável pela segurança do outro não é ainda muito bem desenvolvida no Brasil. Por mais que a gente faça campanhas, que a gente faça conscientização, esse é um desafio muito grande. Então, essa decisão da Suprema Corte, no sentido de julgar constitucional, esses dois elementos, tanto o de venda de bebida alcoólica quanto o do artigo 65A, vem ao encontro e fortalece, vai ao encontro do modelo de segurança viária robusto e fortalece a atuação policial no sentido de reduzir as mortes. Então,
Polícia Rodoviária reputa como uma das decisões mais importantes no que se refere à questão da segurança viária e redução de mortes no Brasil. Pois é, a gente ainda vai falar melhor sobre esses 2 pontos aí que foram considerados constitucionais, mas eu queria que o senhor fizesse justamente essa avaliação dos 14 anos de vigência da lei. O senhor falou sobre essa cultura de prudência e de se responsabilizar pela segurança do outro no trânsito. Então, eu queria que o senhor me dissesse se considera que esses 14 anos de vigência da lei contribuíram para mudar um pouco essa cultura, para melhorar nesse aspecto. Sem dúvida. A Lei Seca, né, a Lei 11.705, ela inaugurou um modelo novo de percepção da atuação policial. Quando essa lei foi publicada, ela, na verdade, o que motivou essa lei foi exatamente um final de ano, um Natal no ano de 2007, terrivelmente sangrento, que acabou mobilizando as autoridades, né? As autoridades deram audiência para esse tema e ele acabou se tornando uma necessidade de regulamentar essa norma com um pouco mais de vigor. Houve muita resistência no início, muitas judicializações, mas hoje nós reputamos, depois de todo esse tempo, né, esses 14 anos, que a lei está muito madura e essa decisão da Suprema Corte fortalece, torna ela ainda mais consolidada e o Brasil hoje é um dos países do mundo que tem uma legislação em relação ao consumo de álcool mais rigorosa dentre todas as outras, inclusive de países desenvolvidos. Então, isso para nós é motivo de orgulho. Pois é, entre os pontos que foram questionados na Justiça, né, está a obrigatoriedade do teste do bafômetro ou etilômetro, né? Vamos explicar para os nossos ouvintes como é que a lei define essa questão? Sim, claro. Na verdade, a fiscalização policial, né, a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, é uma fiscalização de rotina, normalmente feita com abordagens rotineiras aos usuários para uma verificação preventiva das condições que o motorista está dirigindo. Dentro daquele conjunto, o motorista é convidado a fazer ele responde a uma série de questionamentos e é submetido a uma série de testes, verificação de documentos, né? E dentro desse conjunto há o teste com etilômetro para verificar se aquele motorista, porque em muitos casos o motorista que consome bebida alcoólica, ele não exterioriza um comportamento de imediato que se possa identificar que ele está sob efeito de álcool. E o teste do etilômetro é exatamente um equipamento homologado, aferido e técnico o bastante para fornecer para nós a indicação se aquele motorista tem traços de álcool ou não. Essa é uma discussão que foi muito alongada ao longo desses 14 anos, ela foi muito aprofundada e, na verdade, se concluiu, né, a própria Abramet e outras associações médicas concluíram que qualquer quantidade de álcool no sangue altera a capacidade psicomotora e altera a condição do motorista para dirigir. Então, dessa forma, quando nós oferecemos ao motorista para fazer o teste, existem 2 possibilidades. Se ele faz o teste e tem qualquer concentração de álcool identificado no equipamento, ele já estaria numa infração específica. Se ele não tem nenhum sinal exteriorizado e ele se recusa a fazer esse teste, essa foi a grande inovação da norma, ele já está num outro tipo autônomo, que é o tipo previsto no artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro. E essa foi exatamente a decisão da Suprema Corte no sentido de afirmar pela constitucionalidade desse artigo, fortalecendo essa atuação e punindo de forma proporcional aquele condutor que simplesmente não contribui com a fiscalização, não contribui com a segurança viária, porque simplesmente tenta lançar mão de uma garantia individual em detrimento de uma garantia da coletividade. Agora, vamos falar então um pouco da outra parte da lei que foi considerada constitucional. Brevemente, a lei foi considerada constitucional na questão da venda de bebidas alcoólicas nas estradas, né? A PRF também fiscaliza isso? Também. Essa conduta também é objeto da fiscalização. É uma fiscalização diferente, porque, na verdade, são bares, restaurantes que estão em área de domínio da União, quer dizer, são lugares que vendem, dão acesso à bebida alcoólica que estão à margem das rodovias. E a Polícia Rodoviária Federal, o legislador, na época, ele tentou também controlar o acesso desse motorista ao álcool. E aí, mais uma vez, a gente trabalha aqui e discute a ideia da cultura de segurança viária. O dono do bar ou aquele que trabalha no bar, ele também precisa desenvolver uma cultura de segurança viária. E se alguém que está dirigindo, está sozinho no veículo, chega num local para comprar bebida alcoólica, apesar de nós sabermos que o motorista tem a responsabilidade sobre a conduta dele, ele não deve consumir bebida alcoólica se vai dirigir, também é responsabilidade daquele que vende, vendo que se trata de um motorista que vai se alcoolizar e vai pegar o volante, negar o acesso. E exatamente essa conduta, quando ele vende,
é que o legislador também, a Suprema Corte manteve a constitucionalidade e nós fiscalizamos e punimos esses estabelecimentos que vendem bebida alcoólica para condutores. Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do coordenador-geral de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal, André Azevedo. Ele comentou os resultados da Operação Corpus Christi, revelou as ocorrências que mais preocupam e falou também sobre lei seca e teste do bafômetro. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.